Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então, dando sequência aqui no assunto sobre movimento uniforme. Hoje eu vou falar de um caso específico do movimento uniforme, que é quando nós temos em jogo o tal do corpo extenso. Lá no comecinho, naquela introdução sobre cinemática, eu falei para vocês a diferença entre um ponto material e um corpo extenso. Ponto material é quando as medidas de um móvel são tão pequenas diante da situação que ele se encontra que torna-se irrelevante, desprezível. Mas quando nós temos um corpo extenso, nós temos que levar em conta, sim, suas medidas. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, do corpo extenso. Eu coloquei uma situação aqui onde um trem, que é um corpo extenso, vai atravessar um túnel, tá? Então, preste atenção, quando vamos supor que eu pergunte para vocês, né? Eu vou dar o tamanho do túnel, eu vou dar o tamanho do trem, a velocidade desse trem e pergunte para vocês calcular o tempo que esse trem leva para atravessar o túnel por completo. Se você tivesse com um cronômetro na mão, quando é que você ia começar a cronometrar, marcar esse tempo? Quando o trem entrar, quando ele colocou o nariz aqui dentro, já está valendo. E aí lá vai ele, lá vai ele. Mas quando você vai parar esse cronômetro? Quando ele tirar o nariz? Não. Quando ele tirar a parte da frente, ele ainda está inteiro dentro. A pergunta que eu fiz foi: qual o tempo que esse móvel leva para atravessar o túnel por completo? Então eu só vou poder parar o cronômetro quando esse trem tiver atravessado o túnel inteiro. Ou seja, quando ele estiver aqui, mais ou menos, ó. Ó, muito bem. Então, quando ele estiver aqui, eu só posso parar o cronômetro quando ele tirar a traseira. Aí eu posso parar o cronômetro. Só que aí vem o grande detalhe. Por isso ele é um corpo extenso. Então, se ele é um corpo extenso, eu vou ter que levar em consideração as medidas dele. Porque olha a distância que ele andou para atravessar o túnel. Ele andou daqui, ó. Olha só. Daqui até onde? Quando ele atravessou o túnel, olha onde ele já estava. Lá na frente. Então, qual foi a distância que ele andou? Ele andou o tamanho do túnel todinho, mais o tamanho dele próprio. Mais o tamanho dele próprio, ó. O tamanho do túnel mais o tamanho dele. Então, na hora de trabalhar com a nossa equação, que é a única que nós temos no movimento uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT, eu vou ter que levar em consideração o ΔS de quem? Do túnel, mais quem? O ΔS de quem? Do trem. Tudo isso porque nós estamos falando de um corpo extenso, tá bom? Então, quando o exercício falar que é um corpo extenso, ou se ele der a medida desse corpo, significa que você tem que levar em conta, tá? Pega o tamanho do túnel, o tamanho da ponte, seja lá o que for, e adicione com o tamanho do corpo nessa equação. Fechou, pessoal? Muito bem. Então, na próxima aula eu vou passar os exercícios sobre movimento uniforme aplicados em corpos extensos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fala, galera. Tudo bem?
Dando sequência ao assunto sobre movimento uniforme, eu vou apresentar esse assunto hoje aplicado numa situação particular, chamada encontro de móveis. Encontro de móveis significa que dois móveis vão se encontrar. Vão se encontrar a favor, andando a favor, ou andando no sentido contrário. A favor seria um carro ultrapassando o outro. Para ultrapassar, ele vai ficar lado a lado. Portanto, estão na mesma posição daquela avenida, daquela rua, daquela rodovia. Ou então, um carro vem de um lado, outro carro vem do outro, na outra mão, cada um na sua mão, em sentidos opostos. Vai chegar uma hora que eles vão cruzar, se encontrar. Encontro de móveis. Um andando a favor e o outro contra, tá? Quando aparecer uma situação de encontro de móveis, cabem duas perguntas aí. Quanto tempo esses móveis demoraram para se encontrar? Seja no sentido contrário ou no sentido a favor. Quanto tempo eles demoraram para se encontrar? Outra pergunta que cabe bem nesse assunto é: em que posição, em que lugar eles se encontraram? Vamos trabalhar nisso então, vamos lá. Eu botei um desenho aqui para vocês, uma reta orientada para a direita, quer dizer que para lá cresce. O início da reta, a posição 2, a posição 10. E tem dois corpos aqui, o corpo A, o corpo B. O corpo A está andando no mesmo sentido da trajetória. O corpo B está andando no sentido oposto à trajetória. Cada um está na sua posição inicial, cada um tem sua velocidade. E aí eu viro e pergunto para vocês, as duas perguntinhas básicas dessa matéria, né? Qual será o ponto de encontro entre eles? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, estamos no movimento uniforme. Lembra da função do espaço? S igual a S0 mais VT. Eu vou ter que pegar e escrever a equação, a função de cada um dos corpos. Vamos fazer isso? A equação principal, né? Você já sabe que, como que é? S igual a S0 mais VT. Muito bem. Se eu quero escrever a equação, eu não posso substituir, botar nada no lugar nem do S nem do T, senão deixa de ser uma equação, hein, gente? Vamos fazer isso então? Equação do A eu vou chamar SA. Ok. Aqui eu coloco o S inicial, espaço inicial. Qual é a posição inicial do A? 2. Mais a velocidade. Quanto vale a velocidade do A? 3. T. Prontinho. É isso, por enquanto, né? Acabei de escrever a função horária do corpo A. Eu vou fazer agora a mesma coisa, olhando só o corpo B. Mesma equação. Vamos escrever as equações aqui, então, agora do B. Posição inicial do B, ele se encontra onde no início do problema? Na posição 10. Quanto vale a velocidade? 2 vezes t. Você está vendo que eu deixei um espaço aqui que é para botar o sinal. Gente, o que acontece? O corpo B está andando a favor ou contrário à trajetória? Caramba, ele está andando contrário. Se ele está andando ao contrário, significa que o espaço dele está decrescendo. Sabe o que significa isso? Uma velocidade negativa. Então eu tenho que pôr menos aqui, porque ele está andando no sentido contrário. Nem sempre o exercício vai falar que essa velocidade é negativa. Você tem que saber, tá? Muito bem, tá ali. Acabei de escrever a equação dos dois corpos, do A e do B. Nós estamos em qual matéria mesmo? Encontro de móveis. Muito bem. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever o que eu acabei de falar ali, o título dessa aula, no pé da letra, encontro. Se eles se encontram, significa o quê? Que estão no mesmo lugar. Se eles se encontram numa rua,
na hora do encontro eles estarão na frente da mesma casa, do mesmo número da casa. Ah, então sempre que eles se encontram, eles estão na mesma posição? Sim. Então, quando falou de encontro, olha o que você vai ter que fazer. Posição do A, na hora do encontro, é igual a posição do B. Ok? E quem é esse A? Quem? 2 mais 3T. Quem é a posição do B? Quem é esse B? Ó. 10 menos 2T. Prontinho. Quando eu fiz isso, eu cheguei numa equaçãozinha simples, né, que eu vou ter que colocar aqui semelhante com semelhante, né? Vamos fazer isso rapidinho. Eu vou deixar, ó, 3T aqui, menos 2T quando eu passo para cá, mais 2T, igual 10. Vou pegar esse 2 e mandar para lá. Então, menos 2. Aqui eu terei 5T igual a quanto? 10 menos 2, 8. Finalmente, eu vou isolar o T. Eu terei quem? 8 sobre 5, que vai dar quanto? Se fosse 80 por 5, daria 16. Então, isso aqui vai dar quanto? Não, 16 não. 5, 50, 10, 16. Então, aqui, espera um pouquinho. É 1,6. Olha o tempo. Lembra as perguntas que cabiam nesse exercício? Quanto tempo eles levam para se encontrar? Está aqui. O tempo seria 1,6. Tá, mas em que posição? Sabe o que eu faço agora para fechar o exercício? Se o tempo que eles levam para se encontrar é 1,6, eu vou pegar esse tempo de 1,6 e vou colocar no lugar ou desse t ou desse. Ah, mas em qual eu devo colocar, professor? Em qualquer um. Eles não estão no mesmo lugar? Então você pode pegar qualquer equação que vai dar o mesmo resultado. Quando você botar, por exemplo, 1,6 aqui, 2 vezes 1,6 é 3,2. 10 menos 3,2 vai dar 6,8. Então, olha onde eles iam se encontrar. Na posição 6,8. Se eu fosse conduzir essa resolução até o final, né? Vamos ver se faz sentido. 6,8 está para lá da metade desse caminho. Lógico, esse é mais rápido do que esse. Ele vai andar mais. Então é isso, pessoal. Quando você tiver um exercício de encontro de móveis, o que você tem que fazer? Consiga a equação de um corpo, escreva a equação do outro corpo. Se o exercício fala que eles se encontram, você vai ter que afirmar que a posição de um é igual à posição do outro. O espaço de um é igual ao espaço do outro. Depois você coloque as equações. A equação do A está aqui. A equação do B está aqui, depois do sinal de igual. A equação do B. E aí você resolve matematicamente. Achou o T? Volta e substitui ou aqui, que vai dar o mesmo resultado que a posição de encontro. Tudo bem, pessoal? Continuem comigo porque eu vou fazer agora, né, os exercícios sobre esse assunto, tá bom? No link. Valeu!